Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, não na palavra. Que falta hoje é fé na palavra que muda quem eu sou, não deixa nada, amando o que é de Deus, deixando o mal que tanto amei. Pois tenho a Cristo, tenho a verdade. Sim, no assim diz o Senhor, e não eu acho que não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, não na palavra. Que mais hoje é graça sem juízo, que traga amor e paz sem compromisso, seguindo tradições de homens, não de Cristo. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade. Sim, no assim diz o Senhor, e não no eu sinto. Que não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale, não, que o suas ondas de fé e não na palavra, nas suas ondas de fé e não na palavra, não na palavra, não fale. Vamos continuar adorando ao nosso Deus e dizer que Ele é Rei meu e Deus meu. Amém? As palmas. Declaram a sua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te
aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ver. Meu coração precisa mais de ti. Ei meu e Deus meu, Meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos. ei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre o teu querer. A tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre-me o teu querer. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, Eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. A palavra de Deus diz que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que é em Cristo Jesus. Eu vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter, porque o nosso alvo é Cristo. Qual é o alvo quem é o alvo da tua vida? Então vamos celebrar o nome dele nesta noite declarando: meu alvo é Cristo. Aleluia! Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca
Vamos continuar adorando ao nosso Deus e dizer: Tua voz me chama sobre as águas. Senhor, nós queremos mergulhar em Tuas águas, ó Deus, e nos encher mais ainda, ó Deus, somente de Ti. Que possamos estar tão cheios até transbordar, ó Deus, de Suas águas. Vamos continuar adorando? Amém? Onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Tua graça cobre os meus temores, tão forte mão me guiará. Se estou cegado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença.
lançarei, pois eu sou teu e tu és meu. Glórias a Deus. Vamos continuar louvando a Ele, dizendo que Ele é o Senhor, digno de louvor, digno de exaltação. Vamos relembrar aquele momento em que o Senhor deu a própria vida para nos salvar. E vamos cantar juntos esse louvor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e o coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e o coração, me deu perdão, restaurou minha voz.
és digno, Senhor, de todo louvor. Tu morreste, mas ao terceiro dia ressuscitaste. E por isso nós declaramos que Tu és digno, Senhor. Digno de receber o nosso louvor. Digno de receber a adoração. Adoração que é fruto dos nossos lábios que confessa o Teu nome. Recebe, Pai, nesta noite. Para o Teu louvor. Para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz. É motivo de muita alegria e satisfação estar aqui em mais um mês da Unijovem. Gostaria de agradecer a todos vocês que têm acompanhado todas as programações, tudo que foi feito esse mês, que foi promovido pela liderança da Unijovem. Quero te agradecer também a você que esteve presente, que participou da nossa live ontem com o nosso amigo e pastor, o pastor Lázaro Sodré. Muito obrigado, foi realmente muito abençoador e a sua participação tornou essa live ainda mais especial. Eu não posso deixar também de enaltecer a Unijovem da Igreja Batista Éden, que a cada ano tem se superado, né, no que se refere às programações, não apenas nas programações, né, que são realizadas nesse mês, que é dedicada à Juventude Batista, mas em tudo que é feito aqui, né, temos uma juventude que é multiforme, que atua em praticamente todos os ministérios e departamentos da Igreja Batista Éden, seja na pregação da palavra, seja no ministério de louvor, seja na área financeira, no ministério infantil, na obra missionária. Então, o desejo do meu coração é que o Senhor continue abençoando, que essa geração seja, inclusive, um referencial para as próximas gerações. E o tema proposto pela Unijovem esse ano é um tema que é bastante importante, relevante e contundente, e nós ficamos felizes, mas também cientes da responsabilidade que nos é outorgada, né, de estar refletindo. E o tema escolhido para esse ano foi "Sou mesmo um cristão?". É um tema que nos remete a refletir, né, como está a nossa caminhada cristã. E antes que eu me esqueça também, né, é algo que a gente deve refletir também: o que seria da igreja sem a juventude, sem a mocidade, né, nesse período em que nós recorremos a tantos recursos tecnológicos e midiáticos. Então eu desejo que Deus continue abençoando e fortalecendo. Os irmãos que acompanharam as mensagens e tudo que foi feito esse mês devem estar cientes que o tema da juventude é "Sou mesmo um cristão", mas nós trabalhamos também com diversos subtemas. Nós falamos acerca da dúvida na vida do cristão, acerca da importância da fé, da esperança, e hoje nós meditaremos sobre a vanglória, não é? Vamos meditar em como essa atitude, como isso afeta negativamente na caminhada cristã. E para iniciarmos a nossa reflexão, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem na leitura bíblica que se encontra na primeira carta aos Coríntios, né, a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Nós estaremos lendo a partir do versículo 26. Leamos então a palavra do Senhor. 1 Coríntios 1:26 diz assim: "Olhai, pois, irmãos, vosso chamado, que não há muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, mas Deus escolheu os nécios do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as menosprezadas e as que não são, para anular as que são,
a fim de que ninguém se vanglorie em sua presença. Em algumas traduções pode ter, para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Mas, por obra sua, estai vós em Cristo Jesus, o qual se tornou parte de Deus, sabedoria, justificação, santificação e redenção. Para que, como está escrito, o que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos orar neste momento. Pai amado e querido, Tu és um Deus compassivo, clemente, longânimo, infinito em misericórdia. Nós Te damos graça, nós Te damos a honra, a glória, a nossa força, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa igreja. Que podemos declarar que Tu és um Deus bom, que a Tua benignidade se estende de geração a geração. Continua falando conosco através da Tua palavra. É que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um texto que eu confesso que eu aprecio bastante, é um texto muito rico, e muito embora algumas pessoas de determinadas denominações usem essa passagem para justificar alguns atos extravagantes e inusitados provenientes de uma espiritualidade estranha, Paulo aqui está falando sobre a mensagem da cruz. Ele começa dizendo que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que não creem. Mas ele também, no decorrer de sua fala, ele vai dizer que Deus, ele usa pessoas simples, pessoas que são vistas muitas vezes pela sociedade como tolas e sem sabedoria. E a prova viva disso é que na própria igreja de Corinto tinha pessoas que eram muito simples. E quando nós analisamos o caráter da mensagem de Paulo, a gente percebe como isso é dito por ele de forma reiterada. Por exemplo, dando continuidade à sua fala, ele vai dizer aqui, no capítulo 2, qual era o caráter de sua mensagem. E ele vai dizer que ele não se apegou a palavras de sabedoria e palavras persuasivas. Ele vai dizer aqui, a partir do versículo 1, que quando ele foi aos irmãos da igreja de Corinto, ele não anunciou o testemunho de Deus com excelência de palavras e de sabedoria. Mas a gente pode ver que Paulo vai falar isso de forma reiterada, inclusive nas outras cartas. A gente pode citar, por exemplo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 26, em que ele exorta aos irmãos a não fazer nada por vanglória e que os irmãos não tivessem inveja uns dos outros. Nós vimos lá também na carta de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3, em que Paulo admoesta aos irmãos a não fazer nada por partidarismo ou por contenda e por vanglória, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Então, queridos, meditando nessa palavra, nós vamos falar um pouquinho sobre a vanglória. O que é vanglória? Como o próprio nome sugere, a etimologia da palavra vanglória é a junção de van, que é uma coisa vazia, e glória, ou seja, é uma glória vazia. A vanglória é uma opinião exacerbada que a pessoa tem sobre si mesma. É aquela pessoa que se considera superior aos outros. Em outras palavras, é o contrário de tudo aquilo que a humildade é. E nós vemos também em nossa Bíblia, independente da linguagem, que a Bíblia vai exortar também sobre a soberba, sobre a vaidade, o orgulho, e tudo isso pode ser sinônimo de vanglória. É interessante também a gente observar que até mesmo fora da cosmovisão cristã, a vanglória é visto como algo extraordinariamente negativo. As pessoas que se especializam na filosofia do sucesso vai advertir quanto aos perigos dessa atitude. Cícero, um filósofo e advogado que viveu muitos anos antes de Cristo, ele vai dizer que o discurso de vanglória
é o início do sinal de fraqueza, porque aqueles que são capazes de realizar grandes coisas mantêm a boca fechada. E nós vamos passear um pouco pela Bíblia aqui, um pouco mais, para mostrar como a vanglória é um perigo na nossa caminhada cristã. Há pessoas que se vangloriam, por exemplo, de posições, daquilo que são, daquilo que têm, e nós vamos estar meditando sobre isso. Então, o primeiro exemplo que eu gostaria de estar citando aqui é uma história muito conhecida. Em 2 Reis, no capítulo 5, nós vemos a história de Naamã. Naamã era um oficial, era um homem considerado herói de guerra, mas a Bíblia vai nos mostrar que ele era um homem leproso. E quando nós meditamos nesse texto, nós vemos que uma menina chega até ele e diz que ela conhecia um profeta que poderia curá-lo. E se os irmãos tiveram a oportunidade de estarem lendo, meditando mais tarde, os irmãos vão observar que quando o profeta orienta Naamã tão somente se banhar nos rios do Jordão 7 vezes, ele fica indignado com isso. Ele chega a dizer que os rios de onde ele vive são muito melhores. E nós observamos aí uma atitude de vanglória, de soberba, e nós percebemos que essa atitude quase impediu que ele conseguisse o milagre almejado, que era a cura daquela enfermidade que ele tinha. Um outro exemplo que nós podemos citar é o que aconteceu com o rei Davi. Nós lemos tanto em 2 Samuel, no capítulo 24, como no livro de 1 Crônicas, no capítulo 21, nos primeiros versículos, a Bíblia vai dizer que Satanás atentou Davi e ele decidiu realizar um censo dos soldados que ele tinha, contrariando, inclusive, conselhos de pessoas próximas, como Joabe, e a Bíblia vai dizer que por causa da atitude dele, veio uma praga sobre Israel e dezenas de milhares de pessoas vieram a morrer, conforme está escrito em 2 Samuel, no capítulo 24. E nós paramos às vezes, para nos perguntar se isso é de fato errado, porque lemos, inclusive, no Pentateuco, mais especificamente no livro de Números, que Moisés também realizou censo em determinado momento. Mas o que acontece, meus irmãos, com Davi é que naquele momento o pecado dele foi que ele estava se confiando em números e não em Deus. E isso chega a causar espanto, porque muitos de nós conhecemos a trajetória de Davi, e Davi era testemunha viva de que Deus, ele é capaz de fazer grandes coisas, independente de número, independente da estatura da pessoa. Nós vemos que Davi, quando era um jovem, apenas um jovem, sem nenhuma estatura e formosura que chamasse a atenção, derrotou o gigante filisteu, Golias. Ele, para proteger as suas ovelhas, matou um urso e um leão. Então ele deveria ter essa convicção de que as batalhas, as guerras que foram vencidas no seu reinado não foram por atribuições humanas, mas sim pelo poderio do nosso Senhor Deus. E outra coisa interessante a respeito do rei Davi é que o seu filho Salomão, que foi quem o sucedeu em seu reinado, vai nos dizer que em determinado momento ele rogou a Deus por sabedoria, e esse pedido trouxe admiração a Deus, porque ele poderia ter pedido riqueza, glória, mas ele pediu sabedoria. E embora algumas pessoas possam chegar à conclusão de que Salomão não terminou a sua trajetória bem,
decorrente das suas más escolhas, nós lemos os livros que foram escritos e vemos que há palavras de sabedoria que são atemporais. E reiteradas vezes Salomão vai nos dizer da importância da humildade e de como Deus abate e castiga aqueles que são soberbos. E os últimos exemplos que eu gostaria de estar citando aqui, o primeiro é o do rei Nabucodonosor. Nós vemos a trajetória do rei Nabucodonosor e de como Deus o advertiu diversas vezes acerca de sua soberba. Ele que se achava tão superior aos outros, a ponto de mandar erguer uma estátua dele próprio para que as pessoas se curvassem, inclusive colocando jovens na fornalha por se recusarem a realizar tal ato de idolatria. Nós vemos qual foi o triste fim do rei Nabucodonosor, a ponto de se assemelhar a bichos, de ficar em pastos, de ter os seus pelos e suas unhas crescidas. E nós vemos que de fato Deus ele abate os soberbos. E eu gostaria de citar também mais um exemplo, que é o pior de todos. Todos nós que somos crentes sabemos que o maior adversário de nossas almas é o Satanás. E todos nós, a maioria de nós, sendo crente ou não, sabemos que Satanás, antes de ser o maior adversário, era um anjo de luz. A Bíblia vai nos dizer, eu gostaria de ler bem rápido aqui essa passagem, aquilo que o profeta Isaías diz no capítulo 14, nós vamos ler apenas 4 versículos, do 12 ao 15. O profeta Isaías vai dizer assim: como caísse do céu, ó luzeiro, filho da alva, tu que abatia as nações, foste cortado por terra, tu que dizias em teu coração: subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, erguerei meu trono e no monte da reunião me assentarei. No extremo norte, acima das alturas das nuvens subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Mas tu tens sido derribado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Nós ficamos impressionados com isso, como o anjo, que era tão admirado por sua luz, quis ser superior a Deus e acabou caindo e se transformando naquele que é chamado hoje de príncipe das trevas desse século, o Satanás. E nós poderíamos aqui citar diversos exemplos em que mostram a recompensa daqueles que são soberbos, como às vezes um único ato de orgulho, de soberba e de vaidade pode levar uma pessoa à ruína. A gente poderia citar, por exemplo, o exemplo de Sansão, e também de forma positiva o exemplo de Jó, que foi acometido de tantas coisas, mas não negou ao Senhor. O próprio Satanás desafiou Deus, dizendo que Jó iria blasfemar de Deus, mas nós vemos que a fidelidade de Jó foi tanta, que a sorte dele foi mudada enquanto ele orava por seus amigos. Então nós percebemos aqui o quão perigoso é, o quão maléfico é, o quão nocivo é a prática da vanglória, da soberba e da vaidade. E como nós dizemos aqui, vanglória é o oposto de tudo aquilo que é a humildade. E nós estaremos meditando nesse momento sobre essa atitude que é a humildade e como ela é uma condição necessária para a nossa caminhada cristã. E é interessante, irmãos, que nós estamos meditando aqui sobre esse tema, sou mesmo cristão, e não há como falar de cristianismo, não há como falar de vida cristã sem olharmos a vida de Cristo Jesus. Isso pode até soar como uma obviedade, mas em tempo em que surgem homens com um discurso tão ostensivo, homens que se dizem ungidos de Deus, mas com um discurso muito mais voltado para o ter, ou seja, para os bens materiais, em tempo que as pessoas estão procurando templos luxuosos e aconchegantes,
que parece até que são, entre aspas, um pedaço do céu, a ponto de esquecer a razão pela qual nós fomos chamados e vocacionados, se faz necessário que a gente volte à essência daquele que é o cristianismo puro e simples. Então, ao analisarmos a vida de Jesus Cristo, nós vemos o quão importante é a prática da humildade. Nós podemos citar, por exemplo, aquilo que está no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nós vemos que Jesus ele já inicia o seu discurso dizendo: felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus. Mas o próprio Jesus vai ser o exemplo vivo disso, porque nós vemos até mesmo fora dessa cosmovisão cristã que muitas pessoas admiram Jesus Cristo, seus feitos, e o tem como o maior líder de todos os tempos, e é bem verdade que Jesus é uma personalidade influenciadora, tanto que o nosso calendário é contado antes e depois de Jesus Cristo. E nós vemos que Jesus ele mostra que ele é um líder que veio para servir. Ele chama 12 homens sem talento nenhum, a maioria deles pescadores, e ele vai dar um grande exemplo de humildade quando ele lava os pés dos discípulos. E não só isso, ele deu a vida por todos nós. E Paulo vai dizer que a mensagem da cruz é loucura mesmo, porque só com essa visão, com essa noção espiritual que nós conseguimos entender isso, porque realmente é difícil como entender. No Evangelho de João vai dizer que Jesus era o verbo que estava no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e não somente isso, ele deu a vida por nós. E olha só que coisa interessante, nós meditamos aqui, vimos que Satanás, ele quis subir mais alto, quis ser maior que Deus, e o que foi que aconteceu? Ele caiu. Já Jesus Cristo, que era o próprio Deus, que estava cheio de glória, abriu mão de sua glória para viver como um de nós, morreu. A Bíblia vai dizer que depois de 3 dias ele ressuscitou e subiu aos céus, e agora está num trono de glória, aleluia. E é interessante porque Jesus, ele vai, durante toda a sua trajetória, durante toda a sua missão na terra, ele vai pregar sobre o reino de Deus, e ele diz que o reino de Deus não é nem comida, nem bebida, mas é paz, é justiça e alegria do Espírito. Então, irmãos, nós chegamos à conclusão de que a humildade é condição sine qua non de sobrevivência. Não há como falar de vida cristã sem humildade, sem abnegação, e mais do que isso, não há que se falar em vida cristã com vanglória, com orgulho, com vaidade. E trazendo para os nossos dias, vemos muitos exemplos de homens que se dizem de Deus, mas caíram porque eram soberbos. Alguns irmãos devem conhecer, os mais antigos devem conhecer a história de um pastor americano que ele tinha, inclusive, programa na televisão. Ele tinha um discurso que era vibrante, que empolgava as pessoas, mas esse pastor ele tinha também um primo que ele era, no mundo secular, um roqueiro famoso. Ele difamava demais esse primo e chegava a dizer que a boca dele era santa, que ele era santo. E os irmãos mais antigos devem lembrar que ele caiu, ele foi pego em adultério, ele tinha encontros eventuais com prostitutas. E é interessante que essa história veio inspirar um outro pregador que era famoso aqui no Brasil também. Ele escreveu, no final dos anos 80, um livro chamado A Síndrome de Lúcifer, que é baseado na carta de Judas. Eu prefiro não dizer o nome desse pregador, mas ele até hoje ele tem alguns programas, faz alguns vídeos no YouTube, e é fácil chegar
à conclusão de que o ministério dele não é mais o mesmo, né? E de até mesmo chegarmos à conclusão de que a sanidade dele é questionável. Não somente isso, vemos outros exemplos na área da música, né? Muitas pessoas que começaram na igreja e acabaram atingindo o status de artistas internacionais e, por deixar a soberba tomar conta do seu coração, não tiveram um final tão bom. Pessoas que chegaram ao ponto de dizer que eram acima da média e que Deus tinha dado a ele um dom maior do que todos, e hoje essa pessoa está vivendo no ostracismo, né? Quase ninguém mais lembra. Então, eu estou trazendo esses exemplos não apenas para julgar, mas para que a gente entenda que muitas vezes uma única atitude de soberba, de avareza, de orgulho, pode trazer uma ruína permanente. E eu pergunto a você que me ouve essa noite, como tem sido a sua vida? Como você tem sido no seu trabalho? Como você tem sido em relação àquilo que você é, aquilo que você faz e aquilo que você tem? Você tem buscado ser superior aos outros ou tem seguido aquilo que Paulo diz, considerar os outros superior a você mesmo? Isso é algo que a gente tem que refletir. Como eu tinha dito há pouco, muitas pessoas estavam entrando nos templos e muitas vezes querendo achar um ambiente aconchegante, agradável, climatizado, com a iluminação agradável, com um grupo de música muito bem harmonizado, com um pastor com uma mensagem totalmente teologicamente correta, mas as pessoas saíam do templo, saíam da reunião, esqueciam, iam para suas casas e muitas vezes ficavam dispersos. E hoje muitos de nós estamos em tempo integral em nossas casas, e eu pergunto a você, que tipo de crente você tem sido? Você tem prestado culto a Deus? Você tem lembrado de Deus agora que você tem mais tempo? E os seus filhos, quando olham para você, eles podem dizer que você é um bom crente dentro e fora da igreja? Você tem educado os seus filhos? Você tem chamado eles para um culto doméstico? Então, eu queria deixar aos irmãos essa reflexão. Eu gostaria de deixar isso para os irmãos meditarem. E eu espero, irmãos, que se em algum momento você se considerou superior ou menosprezou o seu irmão, que você se arrependa. É interessante que hoje nós estamos nesse formato, recorrendo aos recursos midiáticos, e eu não me surpreenderia se hoje aquele irmão que era subestimado, que era inclusive ridicularizado por outros da sua própria congregação, se por causa desse irmão, se graças a esse irmão hoje você não estiver assistindo essa pregação ou outras pregações, porque a Bíblia vai dizer que Deus usa as coisas simples, as pessoas simples desse mundo. Então, eu espero que essa palavra entre em seu coração, que você possa ser de fato um cristão. C.S. Lewis, ele vai dizer no seu livro Cristianismo Puro e Simples, que o maior e pior de todos os pecados é o orgulho, porque graças ao orgulho todos os pecados vieram, inclusive por causa do orgulho, Satanás é o que é e fez o homem pecar. Então, queridos, o desejo é que Deus te abençoe e te guarde. Amém? Vamos orar? Pai amado querido, eu te oro e te agradeço por essa palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é rica, é viva, é eficaz e nos instrui, ó Deus, independente das eras, como devemos caminhar, Senhor. Vemos de Gênesis ao Apocalipse, ó Deus, instruções que nos ajudam a ter uma vida sadia, uma vida segundo a tua vontade. Peço em nome de Jesus que o Senhor continue abençoando a tua igreja, que nós possamos
ser aquilo que a Tua Bíblia instrui, Senhor. Que nós possamos ser humildes, ó Deus, que nós possamos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos, Senhor. Sabemos que é difícil, mas nós devemos ter Jesus Cristo como nosso exemplo maior. E pedimos, Senhor, que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Que nós possamos viver aquilo que é o Teu reino. Que nós possamos crer que o Teu reino não é nem comida nem bebida, mas que Ele é paz, que Ele é justiça e alegria do Espírito. Pai, nos faz a cada dia sermos semelhantes a Ti. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Queridos irmãos, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Continue acompanhando. Na próxima semana nós estaremos encerrando o mês dos jovens com a palavra abençoada do nosso pastor Jailson. E não deixe de acompanhar as programações aqui no nosso canal, na nossa página do Facebook, do Instagram. E também não deixe de seguir o Instagram da Unijovem. Que Deus te abençoe e até logo.